Ai, 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 estamos chegando, hein, gente? Que calor, hein? Meu Deus do céu. Se a sua esposa disser, tá faltando, fiquei sem ar, disser ao seu lado, não acredita não, porque pode ser sem ar-condicionado. Né? E não sem ar. Não, não é piada não, cara, é porque é mesmo, tá calor demais, não tá? Tá difícil de dormir, tá complicado. A minha vizinha de cima reclamou, não posso ligar o ar-condicionado, tá complicado a minha vida. Olha, donos da bola não é na partir de agora, olha, tem informação de proposta no Cruzeiro. Hoje, reencontros do Independência, o Galo com a torcida e também encontrando com o Bernard, né, que é jogador do clube. O ataque do Cruzeiro, a gente falou ontem aqui, qual é que será essa formação que o Marcelo vai usar na sequência da temporada, né? Você quebra a cabeça com a gente. O Meia Bernard falou na cidade do Galo, Riascos com muita vontade também de jogar a Libertadores. Guilherme mal começou a temporada e já se lesionou, fica fora por um bom tempo. Início de temporada, nem o primeiro jogo rolou e o Guilherme se machucou novamente. Everton Ribeiro, será que o Everton Ribeiro vai embora? A proposta é alta, não é tão boa para o Cruzeiro, mas é excepcional para o jogador. Daqui a pouco com os nossos comentaristas aqui nos Donos da Bola, até as 2 da tarde, você é nosso convidado. Já vamos direto, né, ô Capiroto? Então vamos direto então para não perder tempo, já falando do Galo, que faz hoje à noite seu primeiro amistoso, né, e o adversário será o Shakhtar da Ucrânia. O confronto será marcado por alguns reencontros. Com a palavra, nosso grande, nosso mestre, ele que está de visual novo, Newman. Alô, prefeito de Araçuaí, fala, Diogo Ramalho. Desde o início da pré-temporada, foram poucos treinamentos com formação de equipe. Este último coletivo encerrou a preparação para o amistoso de hoje contra o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. A promessa é de casa cheia, milhares de pessoas com o mesmo sentimento, saudade de ver o Galo jogar. Foram quase 2 meses longe da torcida. O último encontro foi contra o Coritiba, na 37ª rodada do Brasileirão. Naquela ocasião, um jogo festivo, com direito à volta olímpica com o troféu da Copa do Brasil. Agora, o torcedor quer fazer a festa novamente, para começar com o pé direito a temporada 2015. Todo jogador gosta de competir, né? É claro que vai existir uma cobrança, vai existir uma pressão. Mas acho que o mais importante nesse momento é ajustarmos a equipe. A olhar pelo treinamento, o time não deve fugir daquilo que o técnico Levi Coupe esboçou na última segunda-feira, com Lucas Prato e Carlos no ataque. Uma ausência será sentida. A perda do Tardelli, ela vai ser sentida, é inevitável, porque o Tardelli hoje era uma liderança técnica para a gente, né? Era uma referência que nós tínhamos dentro de campo. Mas como eu falei anteriormente, caso isso viesse a acontecer, também não dava tempo de nós ficarmos lamentando. Tínhamos que buscar alternativas para suprir essa ausência dele. Entre encontros e desencontros, alguém volta para casa, mesmo que para uma breve visita. Não da maneira que eu prometi, né, quando eu saí daqui, que seria voltando para vestir a camisa, mas bastante feliz de estar podendo sentir esse clima aqui, que eu pude sentir há muito tempo. Bernard se despediu do Galo no dia 31 de julho de 2013, com 22 gols anotados com a camisa alvinegra. O jogador tem mais 3 anos de contrato com o Shakhtar Donetsk. Quem sabe no futuro o reencontro não seja para ficar. Viver um país com uma crise política tão grande como vem vivendo a Ucrânia, ainda mais contra um país de potência, que é a Rússia. Então eu venho vendo as situações que se encontram, principalmente a nossa cidade, que em Donetsk, que está uma situação bastante complicada, e situação de retorno é um pouquinho complicado. Feliz eu não estou no clube que eu estou no momento, isso é bem claro. Se eu falasse que eu estou, eu estaria mentindo, mas eles investiram muito em mim, então eles vão querer um retorno. Então é continuar trabalhando, tentar encontrar cada vez mais meu espaço, para poder também poder dar um retorno para o clube. Tá aí o Bernard, né? O Bernard que foi vendido por um bom dinheiro, mas lamentavelmente o dinheiro todo não entrou nos cofres ou no caixa do Atlético. Agora, detalhe, o jogo, a bola rola hoje, acho que um bom confronto, um bom teste para o Atlético para início de temporada, e principalmente, acho que a grande atração da noite, além do reencontro do Bernard com esse clube, a grande atração da noite é o Lucas Prato. A torcida vai querer ver esse cara jogar, porque nos treinos ele vem jogando muito bem. Então, hoje a principal atração nesse confronto,
terá casa cheia logo mais no Horto. Júlia Guimarães, minha prima, falar desse jogo aí, desse Shakhtar, do reencontro do Bernard, da estreia do Lucas Prato e de um Atlético agora, definitivamente, sem o Guilherme. E daqui a pouco vamos falar aliás, sem o Tardelli, né? E daqui a pouco vamos falar também da questão envolvendo mais uma contusão do Guilherme. E aí, Juju, boa tarde. Boa tarde, Everton. Quase que eu falo boa tarde, Cadu, aqui. Boa tarde, apresentando. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, Mara. Boa tarde a todos. Bom, tem tudo para ser um jogaço, né? Sem dúvida. Os dois times são times de velocidade, times que partem para cima mesmo. Então tem tudo para ser um jogaço. O Atlético, pelo que tudo indica, vai começar com o Carlos mesmo, né? Na vaga do Tardelli. Então vai ser aquele mesmo estilo de jogo do ano passado. Eu acredito, mesmo com a entrada do Lucas Prato, que é um pouquinho mais centralizado. Acho que vai ser o mesmo estilo de jogo do ano passado, de muita movimentação, muita velocidade. Vamos ver como é que vai ser esse primeiro teste agora sem o Tardelli, né? Mas eu acho que com o elenco que o Atlético tem, com os jogadores que tem no banco também, são muitas opções boas aí para a parte ofensiva do time. Então, tem tudo para ser um jogão, e estádio lotado, e torcida também está com saudade também de ver o time jogar, né? Então, vai ser um jogo, acho que de ataque para todo lado. Tudo leva a crer que a gente tem, de fato, um jogo bem aberto. Tomara que isso aconteça. Tomara que isso aconteça, exatamente. Porque, naturalmente, o Lucas Prato sendo municiado para ver como é que ele vai funcionar, jogando uma posição que ele mesmo disse que não é habitual, né? Mas o Levi está tentando colocá-lo numa nova função. Mas se bem que não muda tanto, ontem o Cadu falou disso aqui, não muda tanto, porque o Atlético já não joga em função de um homem de área já há algum tempo. Ô, Ídolo, aproveita também, emenda com essa questão do Guilherme aí. Nós temos alguma coisa do Guilherme aí, ô Genta, em cima? Se tiver... sim, então vamos falar, aproveitando. Tem um jogo do amistoso e tal, mas eu gostaria que você falasse sobre essa questão do Guilherme. Está sendo muito discutida hoje sobre se é vantagem ou não o Atlético renovar com ele, e aí ele já começa a temporada. Num processo de renovação, de negociação, ele já começa contundido. O Atlético não informa o tempo que ele vai ficar parado, mas ele se contunde antes da temporada começar. Eu sei, ontem eu recebi uma mensagem aqui, acho que de um assessor dele, dizendo, mas passando números. Né? Mas na prática, a coisa não é bem assim. Mas ele jogou mais do que os outros. Ele entrou no jogo, mas ele, em momento algum da temporada, ele foi um cara que o Levi olhasse e dissesse, bom, é meu titular, vai entrar jogando, vai jogar o jogo inteiro e vai jogar com frequência. Não adianta ele espaçar a jogar uma, ficar fora duas, jogar duas, ficar fora uma. Não adianta. Estou falando de um jogador que tem um histórico de contusão. E tem um histórico. O custo-benefício vale o investimento, Ídolo? Porque é o seguinte, se ele sai no final do contrato, o Atlético não leva nada. Se o Atlético renova e ele fica, e nesse meio tempo o Atlético negocia, o Atlético pode receber alguma grana por ele. E aí, o que fazer? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Olha, para começar, o assunto é tão palpitante que se a gente vê ali na nossa barra de mensagens dos telespectadores, é o assunto que mais está bombando. Todo mundo falando dele, até a Elda Cecília, nossa querida amiga, falando ali a respeito do Guilherme. É muito difícil opinar sobre esse jogador, Everton. Eu confesso que a gente sempre fica na dúvida, porque quando você fica na esperança, a temporada começando, ele machuca e um balde d'água é jogado em cima da torcida, das pessoas que admiram o futebol do Guilherme. Ao mesmo tempo, quando você já está desistindo desse jogador, não considera muito a presença dele no grupo, ele vai e faz uma partida como essa diante da Chapecoense, ou brilha como foi diante do Corinthians. Então, quer dizer, é realmente um caso muito peculiar, por causa desses dois polos bem opostos. A falta de consistência, a falta de regularidade e, ao mesmo tempo, a qualidade, o brilhantismo que ele mostra em alguns instantes. Eu confesso que, nesse momento, até por estarmos no início da temporada e ele já está machucado, eu estou mais para o lado do abalo ali, do balde de água fria, da ducha de água fria. Realmente é complicado você manter um cara num valor elevado que não joga tanto. Você fica com uma pontinha de dúvida ainda. No futebol, muitas vezes não há certeza absoluta, mas honestamente, depois de mais uma contusão, tendo que investir muito dinheiro, a gente começa a repensar, infelizmente, porque é um craque, tem um talento absurdo. E a respeito dessa informação da assessoria, independentemente dela, no período que você estava gozando de merecidas férias, e eu estava aqui apresentando, eu passei um dado que não foi nem de assessoria nem nada, que o Guilherme, se não me engano,
foi ou o quinto ou o sexto jogador do Atlético que mais entrou em campo no ano passado. 65%. Foi um dos primeiros ali. É. Então, até surpreende esse número, né? Porque a gente não imaginaria tanto, mas mesmo assim, já foram mais de 15 contusões desde que ele chegou ao Galo, ao mesmo tempo tem esse outro número. Fica complicado. Acho que se tiver uma boa proposta, que for boa para o clube, boa para o jogador, em função desse histórico, infelizmente, acho que não daria para lamentar a venda, daria para compreender bastante a negociação por parte do Daniel Nepomuceno. Eu ia falar, cara, Daniel Nepomuceno. Bom, então tá aí. Dilmara, eu gostaria que você também falasse, até porque o Atlético fez uma proposta de produtividade com o Guilherme. Eu, sinceramente, se o agente do Guilherme já criou uma celeuma danada um tempo atrás, até o Maluf deu uma entrevista, nós discutimos aqui, querendo tirar o Guilherme do Atlético, o Maluf disse, olha, quem manda aqui é o presidente, ele tem um contrato a ser respeitado, a ser seguido, então não adianta querer forçar a barra que não vai sair antes. Talvez se saísse naquela época, né, tivesse sido um grande negócio, porque o Atlético pegaria dinheiro. Você está doido para liberar o Guilherme? Não, você está afim de liberar o Guilherme? É que eu acho, quem sou eu para ter esse poder de liberar ou não um atleta ou outro, mas é que eu acho, gente, que as coisas estão se invertendo às vezes. O que eu quero dizer com isso? Pô, lamenta demais a saída de um jogador, mas e um outro, e 20 e tantos atletas que vão ficar aí, que se arrebentaram ano passado para ganhar a Copa do Brasil, para ganhar a Recopa, ganharam Libertadores, a base está mantida. O Ronaldinho, que foi um dos maiores da história do Atlético, saiu, o Atlético foi campeão sem ele. Agora o Tardelli sai, é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. O grupo é bom. A base mantida é muito boa. Então lamenta-se a saída o Tardelli não queria ficar, o Tardelli não queria. O Tardelli disse, eu quero ir embora, eu vou perdoar a dívida, eu quero ir embora, eu quero ganhar mais dinheiro. Falar que é independência financeira também, vocês estão rindo da minha cara, né? O cara já é mega milionário, independência financeira é a nossa aqui, pô. O cara que já é mega milionário, fala assim, independência não, ele vai ficar mais rico jogando lá, cara, vai ganhar 1 milhão por mês. Se você levar uma vida mas assim, com muito luxo, que eu digo, você comendo em bons restaurantes, andando em bons carros, vestindo bem, viajando 2 vezes por ano, você não consegue queimar 100 mil por mês, cara. Depende também do que você toma no dia a dia. Né? Se você tomar vinho de 20 mil a garrafa, não vai, né? O pera manca do Milton Neves, já que custa 2 mil a garrafa, se tomar todo dia, né, você vai queimar um bom dinheiro no mês. Mas levando uma vida, né, com um certo luxo, então você não consegue queimar 100. Então o cara vai ganhar 1 milhão por mês. Antes de ele queimar 100, já caiu mais um. Então é complicado. Agora, eu só acho que é o seguinte, se o Guilherme não aceitar e for embora, um abraço. Vai buscar outro. O Felipe Junqueira sempre diz aqui que o Cárdenas tem uma história de amor com o futebol brasileiro, com a torcida, principalmente do Atlético, sem nunca ter vestido a camisa do Galo. Pega o dinheiro, até eu vi no Twitter ali, ó. Passou aqui embaixo, na barra agora, alguém sugerindo isso. Bom, se o Guilherme não vai ficar, faça uma proposta para o Cárdenas, busque o cara. Ou então, busque outro no Uruguai, no Chile, na Argentina, sei lá onde. Mas, pô, se o Guilherme não quer ficar ganhando X e fazer um contrato com o Atlético para mais 2 anos, então tchau. Isso vale para o Guilherme, isso vale para o Tardelli, isso vale para o Everton Ribeiro. Se o Everton Ribeiro disser, presida, eu não quero ficar, eu quero jogar lá nos Emirados e ganhar meu dinheiro. Aliás, 1 milhão, mais de 1 milhão por mês, hein? É um baita dinheiro. O Cruzeiro ficaria com 7 e tal, e ele pegaria. Daqui a pouco nós vamos entrar nesse assunto, mas o papo desculpa, Dilmara, eu me alonguei aqui. Eu não vou falar mais no programa. Fala você agora. Olha, eu acho que tem um jogador do Cruzeiro que pode ir antes do Everton Ribeiro. A gente vai passar a informação daqui a pouquinho. Informação que a gente apurou agora há pouco, a galera que está na Espanha. Real vem forte em busca do Lucas Silva. Daqui a agora pagando, oferecendo 20 milhões. O Isier está indo embora para o Atlético de Bilbao, uma fortuna, uma grana. E o Léo voltou a ser falado em Portugal. Exatamente. Então, talvez... É o Isier. Então, na verdade, o que neste momento é aquela história da necessidade. Se não houve um acerto inicial, pode ser que agora ocorra. A gente conversou com o pessoal na Espanha. É um volante que está indo para o Atlético de Bilbao. O Lucas seria uma composição de grupo inicial, mas aquela história do amadurecimento do jogador também. A informação que o pessoal passou de lá é que é esse jogador e que por isso eles teriam ouvido. Não é absolutamente um jogador titular e por isso seria uma composição, mas se eles vieram inicialmente oferecendo uma grana quando ainda não havia necessidade, você imagine agora. E segundo os nossos companheiros que estão na Espanha, as TVs espanholas já estão dando como certo
E o Marca acabou de soltar uma matéria também dando como certo. Com a palavra Cruzeiro nas próximas horas. E aí tem o Everton Ribeiro, Lucas Silva, não sei o quê. Já foi. Eu estava acompanhando, inclusive pelo Twitter, o Marcelo Beckley, que é mineiro, é aqui de Belo Horizonte. Um baita cara, gente finíssima. Marcelo Beckley destacava isso, né, que alguns grandes jornalistas da Espanha estariam discutindo hoje a possibilidade de uma volta do Real Madrid oferecendo 20 milhões pelo Lucas Silva. E no futebol português, também falando mais uma vez no zagueiro Léo. Então, aí está o detalhe. O Cruzeiro, que hoje foi bombardeado por mais uma proposta do futebol árabe, né, dos Emirados, pelo Everton Ribeiro. Aliás, citaram um clube? Ainda não. Não. Segundo as informações, Emirados Árabes e a informação... Seriam 13 milhões, de Mara? Pois é, a informação que a gente tem é essa. Pro Lucas Silva. Pro Everton. O Lucas Silva tá valendo mais que todo mundo, então. Do Lucas Silva. Agora, o que a gente ouve... Só uma correção, é Larramendi. Isso que eu não existe. E Ralamendi. Ilarramendi. Acho que é o primeiro nome dele que é Ezian. Depois o pessoal pode conferir aí. E ele estaria indo, então, para o Atlético Bilbao, uma fortuna. E aí o Real viria de uma forma mais forte em cima disso. A questão do Everton Ribeiro, o procurador dele já estava ontem aqui, né? Até fingiu para o pessoal da imprensa que estava lá que não era ele, como se as pessoas não conhecessem. E Emirados Árabes, inicialmente a proposta é mais ou menos isso que o Everton falou. A gente até achou que eles estavam oferecendo muito para o Everton e pouco para o Cruzeiro. Parece que não é bem assim. As coisas continuam acontecendo. O Cruzeiro tem 70% dele. Hoje o Cruzeiro tem 60%. 60%. E do Lucas Silva tem 50%, porque há cerca de alguns anos atrás ele negociou os outros 20% que ele tinha. Hoje do Lucas Silva o Cruzeiro tem 50%. É o que ele pode fazer nessa situação. Parte disso é do Pedrinho, que é o investidor que ajudou na questão do Arrascaeta. Então é aquela história do jogador fatiado, mas são as duas negociações. E, na verdade, Everton, isso mexe com o mercado internacional nesse momento. A questão do Lucas Silva para o Real. A questão do Everton Ribeiro, que é outro grande jogador revelado dentro do Cruzeiro, que foi um dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro. E lá vamos nós perdendo ele para o mercado árabe de novo. Já perdeu 2 para a China, Tardelli e Ricardo Goulart. E agora vem também esse mercado também levar. O Everton Ribeiro receberia lá algo em torno de 1.100.000, né? As cifras que estão falando. Mas absurdo, a gente volta a questionar uma coisa que eu e o Cadu questionamos muito quando você estava de férias. A gente já está... não é perder para a China, ou para a Arábia, ou para os Emirados Árabes, porque eles têm dinheiro, mas é o fato do futebol brasileiro não estar representando tanto para esses jogadores. Nós estamos falando em 3 jogadores que são de seleção brasileira. Tardelli, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart. Isso não preocupou eles em nenhum momento. O que preocupou eles o tempo inteiro foi o dinheiro. Né? Essa história do futebol brasileiro precisa ser repensada. Mas então, você sabe que é uma discussão que nós tomaríamos aqui boa parte do programa? Sim, sem dúvida. Eu gostaria de ter um programa de umas 3 horas, porque esse é um assunto muito interessante para ser discutido. Acho muito. Porque eu acho que a imprensa também tem um papel muito importante na desvalorização do produto. Com essa desgraça que o povo fica falando aí, de que o futebol brasileiro acabou, porque a Alemanha, acabou o futebol brasileiro. Então por que o Real Madrid está vindo aqui me oferecendo 20 pau? Mas é um caso específico. Um caso outro não. Estou falando de desvalorização do futebol. É que nenhum país latino-americano cedeu jogadores para o futebol europeu. Nessa janela. De ponta nessa janela. Alemanha, Espanha, Itália, Inglaterra. Então, hoje, o Ulisses falou ali no Jogo Aberto agora há pouco, o futebol argentino está embaixo. Tá, sim. Foi finalista de Copa do Mundo, ganhou Sul-Americana e ganhou Libertadores. Está embaixo? Foi finalista mundial. Então, peraí. Agora, é isso que me chama a atenção. Porque durante um tempo o jogador queria jogar na Itália, a Inglaterra nem tanto, era Espanha e Itália. Depois a Inglaterra, com muito dinheiro, tomou espaço e a Alemanha cresceu muito. E veio os Estados Unidos forte também, né? Ainda tem a Liga Norte-Americana. O Cadu que acompanha muito futebol internacional, pode até, em rápidas palavras, Cadu, porque o tempo é exíguo. Não, são várias pontas que você pode levar esse assunto, são vários aspectos, de fato, dá para ficar 5 horas comentando aqui. Eu acho que a situação no futebol brasileiro é sim melancólica, não quero entrar no rol dos jornalistas que você considera que desvalorizam o produto, mas eu acho que tecnicamente a gente vive uma crise quase sem precedentes, há uma crise de centroavante, uma carência de camisas 10 no futebol brasileiro e o interesse dos grandes clubes europeus
pelos grandes jogadores brasileiros é raríssimo. Mesmo o Lucas Silva, que vai para o Real Madrid, iria para substituir o Irhalamendi, que é um reserva, assim, né? Tem o Modric e o Kroos são os titulares. O Khedira é um primeiro reserva. Então, é uma composição de grupo de um time que tem uma posição muito peculiar em termos financeiros. Pode gastar 20 milhões num cara que vai ser o quinto reserva. Eu acho melancólico o futebol brasileiro não conseguir segurar jogadores diante da concorrência do futebol chinês. Não estou condenando os atletas, não estou condenando os clubes que vendem, porque é uma realidade, mas eu acho lamentável a gente ter chegado a essa realidade. Agora, me diz uma coisa, gostaria que vocês falassem sobre o assunto daqui a pouco, agora não, porque a gente tem que chamar uma outra matéria aqui, mas esse pedido, essa solicitação de que o torcedor entre como sócio do futebol, no caso do Cruzeiro, não existe por trás disso a promessa de que, se você se tornar sócio, se nós tivermos um número interessante de sócios e um dinheiro entrando, a gente consegue brigar contra essas propostas? Então, é um fator também a ser discutido. Não é? Se você entra como sócio, coloca o seu dinheiro no clube, você vai imaginar que os principais jogadores ficarão, porque está entrando dinheiro seu lá, seu, do outro, e aí o Cruzeiro já tem 80 mil sócios, Júlio? Não, tem 67 mil sócios. Quer dizer, o Cruzeiro deve estar entre os 3 clubes com o maior número de sócios. Não, o Corinthians e o Palmeiras passaram. O Cruzeiro estava em terceiro. Então, Inter, Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro? Brigando com o Grêmio ali, cabeça a cabeça. Não, Inter e Grêmio, os 2 primeiros. Aí depois Palmeiras passou o Corinthians, o Corinthians em quarto e o Cruzeiro em quinto. Cruzeiro em quinto. Mas então, é um fator a ser discutido. Porque você entra acreditando na promessa de que a luta contra as propostas vai acontecer e ela de fato não acontece. Eu sei que quem paga a conta é o clube, o Calil disse isso 200 vezes em todos os órgãos de imprensa onde ele participava de entrevistas. Quem paga a conta é o clube que sabe onde dói. Né? Mas fica claro para a gente também que às vezes a negociação de um e de outro atleta, você tira parte desse dinheiro para pagar quem te emprestou para trazer um terceiro jogador lá atrás. Que é o que a gente está vendo. Você estava falando da questão do Pedrinho, do supermercado BH e tal. E tem uma coisa, Everton, a Folha traz hoje uma matéria, acho que vale todo mundo ler, dos clubes mais devedores do Brasil, entre os 12 grandes clubes, 37,7 bilhões de reais relativos àquela situação que a Dilma acabou não assinando, a presidente acabou não assinando. Ainda bem, né? Ou seja, Pelo amor de Deus. Dívida dos clubes, né, Cadu? Mas aí só para falar das dívidas, é muito alta. Então, quando você tem esse tipo de situação, esse tipo de proposta, e lá ainda ressalta que Atlético, Corinthians e Cruzeiro ainda conseguiram entrar no Refis até dezembro e sanear... Que já não são mais devedores, né? E a matéria errou nisso aí. Cruzeiro, Corinthians e Atlético não são mais devedores. A partir do momento que você entra no processo do Refis, você não é mais devedor. Exatamente. Você deve o banco. Eles então, seu nome está lá no cadastro de sei lá o que e tal. Se você for lá e fizer um acordo com o banco e pagar a entrada e começar a gerar o acordo, você não é mais devedor. E não pode deixar de pagar nenhuma das parcelas. É bom lembrar isso, que foi o que aconteceu com o Atlético, o impedimento que vem nele. Mas quando a gente está falando do número, 37,7 bilhões... Gente, são os 12 principais clubes. Você vê que aí, se chegar o chinês, o árabe ou qualquer um, vai levar, porque a situação é muito ruim. Os outros não conseguiram entrar no Refis. Qual é o futuro desses clubes? O que a gente pode imaginar do futebol brasileiro? Eu vou dizer para você, Cadu, sem querer abrir nenhum tipo de discussão, porque lamentavelmente a gente não tem tempo para discutir sobre isso. Eu acho que a crise não é do futebol brasileiro, cara. Eu acho que nós vivemos... Eu acho que a crise é mundial. Você não pega nenhum país hoje que revela 3, 4 jogadores de ponta para o mundo. Cristiano Ronaldo e Messi vêm tomando conta já há quantas temporadas e não aparece nenhum outro grande craque para brigar com os caras. O Neymar, que é a nossa grande peça, ele hoje ficou em sétimo. Entre os melhores do mundo. Então, eu acho que a crise não é do futebol brasileiro. A crise é do futebol mundial. E onde tem dinheiro e uma economia mais forte, mais equilibrada, com mais musculatura, os caras conseguem pagar mais e levar bons jogadores. E na hora que a Liga Norte-Americana entrar nesse processo, ela se torna a maior do mundo, indiscutivelmente. Porque os caras conseguirão fazer isso, basta querer. Olha aqui, super promoção do Consórcio Zema. Ontem foi um sucesso aqui, muita gente ligou na redação para saber sobre os planos para veículos seminovos e também imóveis. Parcelas a partir de R$ 397,00 sem juros. E a gente tem plano para automóveis, motos, caminhões, barcos, equipamentos agrícolas. Só que você tem que ligar e agendar a sua visita. Não perca tempo, você vai ligar agora.
0800 727 0693. Ontem eu informei o telefone errado aqui, mas hoje está certinho. 0800 727 0693. Carro a partir de 397, imóvel a partir de 453, o que você gasta numa balada, hein, Júlia? Veículos com parcelas fixas até o final do plano. Consórcio Zema Potencial. 0800 727 0963. Agora ficou fácil realizar o seu sonho. Promoção para os primeiros que ligarem agora para sair do aluguel definitivamente, com parcelas a partir de R$ 453. Chegou a grande chance que você queria. Não perca a grande oportunidade, pegue já o que é seu. Esse aí é seu e você não vai perder. Para você que precisa de capital de giro e tem um bem para deixar como garantia, temos também um plano na medida certa para você. 0800 727 0693. Chega de andar a pé ou vai sair daquele veículo que está dando manutenção, né, que já virou sócio da oficina e também vai deixar de pagar aluguel. Só que você tem que comprar o imóvel, comprar o veículo, fazer um grande negócio através do consórcio Zema. E você vai ligar agora, hein, porque é o único consórcio para veículos com parcelas fixas até o final. É isso mesmo, veículos com parcelas fixas até o final. Não tem aumento, não. E o imóvel com parcelas a partir de R$ 453. Vagas limitadas para os grupos. Ligue agora, 0800 727 0693. Zema Potencial, detalhe, hein? Tem a marca Zema, então pode confiar. Esse é bom. A gente vai falar agora sobre a questão do Bernard. Né? Quem deve sentir uma sensação diferente na noite de hoje é exatamente o garoto. Né? Pela primeira vez, ele vai enfrentar seu ex-clube. Eu fico até curioso para ver o comportamento dos zagueiros com ele. Vamos ver o que ele falou ontem na Cidade do Galo. Roda aí. Você já pensou, se fizer um gol, como é que vai ser no momento? Vai comemorar? Como é que vai ser isso? Não pensei nisso ainda, mas lógico que eu não vou comemorar. Pelo respeito à entidade do Atlético, aos torcedores, a minha história que eu construí aqui. Então, não só pelo gol, mas sempre vai ter um respeito muito grande pelo Atlético. Ô Bernard, deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Eu entendo que você tem respeito pelo clube, tem uma história aqui, mas comemora, pô. Paga seu salário hoje ao Shakhtar, ou não? É lógico. E Bernard... que salário, né? E que salário, né? Pois é. O Bernard, sem dúvida, é um jogador que vai ter um carinho muito grande lá da torcida hoje, né? O Bernard, ele não já demonstrou insatisfação lá na Ucrânia, né? Foi sem a menor vontade. Foi sem a menor vontade essa situação. Dinheiro. Não, mas fala primeiro, depois eu... Não, pode ir. Não, eu acho que, além da discussão a respeito dos clubes, dessas vendas, a gente tem que começar a refletir sobre a saída desses jogadores. A gente se acostumou quase no piloto automático a aceitar que quando o dinheiro é muito alto, o cara tem que ir mesmo, sem maiores reflexões. Não estou discutindo e não estou condenando, chamando jogadores de mercenários, falando que eles não têm que ir. Mas até que ponto vale um sujeito deixar de ganhar 500 mil por mês para ganhar 1 milhão e tanto, se ele detesta o lugar que ele está indo, se em outros aspectos profissionais é bem pior? Quer dizer, você não vê isso em outros meios, Everton. Você não vê se Bollywood oferecer para um ator de Hollywood o triplo que ele ganha, ele não vai sair. Porque ele já é rico demais e ele vai sair dos holofotes, ele vai deixar de fazer os filmes bons, vai deixar de estar numa indústria mais profissional. Estou usando um exemplo meio grosseiro, mas que para deixar mais nítido, de forma mais objetiva, essa reflexão. Repito, não condeno quem sai, eu mesmo confesso, acho que várias dessas propostas que o pessoal aceita, eu também aceitaria. Mas será que sempre tem que aceitar? Não tem um que de vez em quando vai falar, pô, eu quero pensar mais na minha carreira, pensar em algum objetivo, porque é quase... Qual que é o sentido de você ser muito rico se você é só um escravo de ficar mais rico ainda? Né? Qual que é a liberdade que você tem de só aceitar assim, pô, eu já ganho 500 mil, eu amo o Brasil, eu amo as pessoas que estão aqui comigo, e vamos combinar, talvez para outras pessoas o aspecto cultural pesasse, conhecer novas realidades, mas esses jogadores não estão nem aí para isso. É que são pouquíssimos também, ídolo, são pouquíssimos os que vão e de fato fazem uma carreira fora do país. São pouquíssimos, eu acho que é a minoria. Os caras vão, ficam lá 5, 6 meses. Olha o Montijo aí. Porque me falaram uma coisa, peraí, cara pálida. Falaram que lá que é assim, a cidade não tem escola para os meus filhos. Pera lá, você não sabia?
Se hoje chega uma proposta para o Cadu, Cadu, você vai trabalhar na rádio Al Jazeera, vamos te pagar tanto, você vai embora, parará, você vai morar na cidade, como é que chama aquela que solta as bombas lá? É essa mesmo que você vai morar. Você vai querer saber, cara, que tipo de vida você vai levar lá. Não, agora o jogador vai... Fica lá 5, 6 meses, depois, ai, que saudade, quero voltar, e volta. E tecnicamente... Com o Conca foi assim, o Conca foi para a China, daqui a pouco o Conca voltou, aí disputou um campeonato, aí a fonte secou para ele no Rio, ou para onde ele quer ir? Para onde tem dinheiro. Agora estão falando dele na China de novo. Daí ele volta para lá, ganha mais 6 meses de salário, aí vem para cá de novo, que o Fluminense... Só para até esse fator de os próprios jogadores reclamarem, precisa ser ressaltado, porque é muito comum essa história e muito rápido, né? O cara nem demora para reclamar, menos de 6 meses ele já está achando ruim. Então, é uma questão mais profunda. O Everton, até o sonho de ser jogador de futebol. As crianças, os adolescentes projetam como uma carreira ideal. Onde que está ali a vontade de ter uma carreira, de estabelecer certas metas, conquistar certas coisas, viver certas experiências, se logo quando você tiver 21, 22 anos, você vai aceitar qualquer coisa só para ganhar mais dinheiro. Então o sonho não é ser jogador de futebol, é ser qualquer coisa de que você vai ganhar mais dinheiro. Eles reclamam, tecnicamente, das suas equipes, eles sabem perfeitamente que o futebol, da forma técnica que te coloca como atleta de ponta, inexiste nesses lugares. Se o Everton Ribeiro for parar na Arábia ou nos Emirados Árabes, sei lá para onde é que ele está indo, qual é a condição de treinamento dele? À noite? Como é que esse cara vai ter uma condição física, técnica, para poder continuar pensando em seleção brasileira? Eles ficam falando assim, porque o Dunga vai continuar levando. Olha o quê? Se tecnicamente você não tiver realmente uma condição de ponta, você vai participar de qual seleção? Eu não sei quem foi. Não existe isso. A minha coluna de amanhã no Hoje em Dia, vou colocar no meu blog também, é sobre isso, já está escrito, eu já mandei, chama Tudo pelo Dinheiro. É justamente sobre isso. A gente parou de pensar em imprensa, o público, os próprios jogadores. O futebol entrou numa roda ali e num piloto automático. Tá todo mundo assim que um cara de 20 e poucos anos igual o Goulart recebe uma proposta de ir para a China, ia falar um palavrão aqui, mas para acabar com a carreira dele. Para ganhar muito dinheiro. Não estou condenando, não é mercenário, não é exatamente isso, mas vai perder todo o resto, né? E não é hipocrisia, não, gente, porque o cara já é muito rico aqui. Se ele não fosse, é claro que tinha que ir. A gente está falando de o cara deixar de ganhar 500 mil, 600 mil para ganhar 1,1 milhão. Mas você sabe que, como a discussão é muito ampla, a gente entra numa outra seara que a entrada dos demais campeonatos, e hoje você liga a televisão a qualquer horário do dia, você vê um jogo de qualquer outro país do mundo. Então a entrada disso cresceu também uma ilusão, o cara vê lá o Rooney, e aí peguei um exemplo que já está, inclusive... que já está meio em desuso, mas vamos lá. Peguei o Rooney, que joga lá na Inglaterra e tal, e o cara olha e fala, poxa, ganha muito dinheiro, faz sucesso lá e tal. Então o cara começa a mentalizar isso. Eu preciso ganhar dinheiro e ser como o Rooney. Aí tudo bem. Não teria problema, porque lá há uma meta esportiva, há uma coisa de crescer como profissional. Mais ou menos também, né, ídolo? Não, mas você... Meta esportiva num lugar onde se movimenta mais dinheiro, a liga que mais movimenta dinheiro no mundo hoje. É a mesma coisa que se você sai de uma grande empresa no Brasil para ganhar muito mais na Microsoft, é uma coisa. E num país que você gosta, num país mais parecido, ou você ir para um lugar que ninguém vai ficar sabendo o que você faz, lá que você não vai ter exibição. meta. Eu não estou dizendo que o cara vai lá desligando do dinheiro, mas tem ali fatores atrativos. Existe um nível técnico, existe um nível mais avançado de futebol, não só na Inglaterra, de outros lugares. Para quem quer fazer carreira. Só que hoje os atletas não querem, eles querem ganhar dinheiro. Pouco importa se é na China, nos Estados Unidos. Esse exemplo que eu estou usando vale para a China, para o mundo árabe, para essas coisas. Eu acho que para a Europa tem que ir mesmo. Porque é claro que se o cara quiser também. Bom, o Everton Ribeiro, que pelo segundo ano consecutivo foi destaque no futebol brasileiro, ele recebeu uma proposta excepcional de um time dos Emirados Árabes. O Lucas Silva, que é um volante espetacular, e aí não vem falar que é oportunismo da gente estar dizendo isso aqui, não, porque não é o espetacular. Pô, o Real está vindo aí pagando, dizem, né? Inclusive, hoje, quem quiser ver no Twitter do Marcelo Beckler,
oferecer 20 paus. E são as informações 20 milhões. de lá, né? E o próprio Everton Ribeiro. O que é muito pouco dinheiro, hein? Porque ele no mercado interno ali na Europa, ele valeria muito mais. E o próprio Everton Ribeiro já deu declarações falando que o sonho dele é jogar pelo Manchester United, ele tem essa vontade, esse sonho na carreira. Então, aí a gente vê como que quando chega uma proposta financeira muito boa, que não seja, mesmo que não seja da Europa, mexe com o jogador. Aí que a gente vê que o jogador pensa mais financeiramente, não vou condenar também, mas pensa mais financeiramente do que na própria carreira mesmo, no futuro de seleção brasileira. Preciso chamar um break, mas um dia desses alguém deu uma entrevista, um ex-jogador, eu não me recordo quem, mas alguém vai me ajudar com certeza, e disse o seguinte: há um tempo atrás era a disputa do futebol, eu quero jogar mais que aquele cara, ou eu quero jogar igual àquele cara. Hoje é a disputa do boné, do fone, do carro, do tênis, da roupa. Isso mais na ou Europa menos ainda existe, essa coisa de... se o cara tem um Lamborghini, eu também quero ter. Se o cara tem um boné aba reta, eu também quero ter. Se o cara vai usar um óculos, sei lá, que Cartier, eu também quero ter. Então hoje o futebol parece que ficou meio secundário. O lance é ganhar grana e ter poder. Pelo menos a avaliação que eu... Isso não vale para todos, tá? Isso não vale para todos os jogadores. Nós estamos falando de um percentual que visa grana. A seleção brasileira já não interessa mais, jogar numa grande liga não interessa mais, interessa ganhar dinheiro e ter poder. Vamos para o intervalo rápido, 2 minutinhos só, daqui a pouco a gente volta, porque eu preciso ouvir mais Cadu Donelli. Ele quase não falou nesse bloco, mas ele fala no próximo. Até já.